Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 26 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa dos santos Timóteo e Tito. Eles foram discípulos do apóstolo Paulo. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus escolheu e enviou outros 72 discípulos, 2 a 2, a todos os lugares onde ele próprio devia ir. E disse-lhes: A messe é grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua colheita. Eis que eu vos envio como ovelhas dentre lobos. Não leveis sacolas, nem mochilas, nem bastão, e nem saudais ninguém pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei: a paz esteja nesta casa. Se aí houver alguém de paz, a vossa paz estará sobre ele. Caso contrário, ela retornará para vós. E comei de tudo o que vos for oferecido. Quando entrardes numa cidade, permanecei nesta cidade, e não passeis de casa em casa. E comei de tudo o que vos oferecerdes, porque o operário é digno do seu sustento. Expulsai os demônios, curai os doentes, e também dizei: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até nós, e hoje para celebrarmos a memória de duas pessoas ilustres, Timóteo e Tito, às quais o apóstolo Paulo manteve correspondências e que estão na nossa Bíblia. Hoje, na primeira leitura da carta a Timóteo, nós vamos encontrar um elogio muito bonito que o apóstolo faz a esse seu discípulo. Diz ele: eu conheço a seriedade da sua fé, que recebestes como herança da sua avó. Por isso, busque reavivar em sua vida o dom de Deus que você recebeu pela imposição de minhas mãos. Eles eram bispos. Procurai reavivar esta graça constantemente. E não tenha vergonha de dar testemunho de Jesus Cristo e também de mim, que sou prisioneiro dele. E aqui agora vem o grande convite: sofra comigo por causa do Evangelho no poder de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje no Evangelho também nós encontramos novamente uma literatura vocacional. Agora Jesus escolhe outros 72 discípulos. Ele escolheu quem ele quis. Ele preparou esses discípulos e ele os enviou para irem a todos os lugares onde o próprio Jesus quer estar. Porque evangelizar é isso: preparar os lugares onde o próprio Jesus quer estar. Preparar os corações para que o próprio Jesus possa fazer-se presente, atuante na vida da pessoa. Evangelizar é muito mais do que vender ilusões. É muito mais do que anunciar doutrinas, filosofias, teologias, mas evangelizar é preparar os lugares onde o próprio Jesus quer estar. Por isso ele envia 2 a 2 esses discípulos, para que um possa ser sustento do outro, para que um possa ajudar o outro no cansaço e nos momentos de tribulação. E ele disse: e eis que eu vos envio como ovelhas dentre lobos. Porque o ambiente da missão nem sempre é favorável. Nem sempre as pessoas acolhem com boa vontade o missionário. Por isso o missionário deve estar preparado para também sobreviver nos lugares inconvenientes ou nos lugares difíceis. E Jesus vai dizer: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas a messe é grande, os operários são poucos. Ore ao Senhor para que ele envie o operário. O operário nasce não da propaganda e não do marketing, mas ele nasce da vida espiritual, da oração da comunidade cristã.
E Jesus vai continuar: não confie no poder do dinheiro, não confie no poder da persuasão humana, não confie na força da inteligência, mas confie somente em Deus. Não leveis sandália, nem mochila e nem bastão, mas confie somente no poder de Deus e na graça do Senhor. Ainda que nós temos que nos preparar muito bem, ainda que nós temos que nos formar, mas é o Senhor quem realiza a missão. É Ele quem dá a graça. Depois Jesus vai falar também das relações: entrai nas casas, desejai a paz, comei de tudo que vos for oferecido, e não cobre nada, porque de graça recebestes. Quando entrardes numa cidade também, permaneça nessa cidade. Não fique passando de casa em casa e muito menos ficando perdendo tempo discutindo pelo caminho. Quando ele fala, não saudeis ninguém pelo caminho, quer dizer, não fique com conversa fiada, não fique com prosa fácil, mas evangelizai no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nós vamos tomando consciência de que a missão é uma realidade da igreja. A vida da igreja é ser missionária. E quando os discípulos e as discípulas de Jesus envelhecem no carisma, enfraquecem no carisma, então aí já não há vida missionária mais. Então o apóstolo vai dizer: reavivai o dom que recebestes pela imposição das minhas mãos. Não tenha vergonha de dar testemunho de Jesus Cristo e testemunho de mim, seu prisioneiro. De graça recebeste, de graça também deveis dar. E sofra comigo por causa do Evangelho no poder de Deus. A palavra de Deus é sempre esta provocação de renovação. A palavra de Deus é sempre esta provocação para que eu e você não nos percamos na estrada da vida. Porque quando o poço seca, o poço da fidelidade, o poço da confiança, o poço da fé, aí sim nós vamos ficar mergulhados numa mediocridade muito grande, de tal modo que mesmo que fiquemos dentro do caminho do Senhor, ali estaremos agindo somente como funcionários do sagrado em busca da sobrevivência. Mas não teremos mais a força espiritual. Não teremos mais a afeição pelas coisas do Senhor. E assim, nós não nos preocuparemos mais com as coisas do Senhor. Nos preocuparemos conosco mesmos, com nós mesmos, com os nossos interesses. Aí já não haverá mais missão. A missão é tudo, mas nem tudo é missão. A missão é tudo, mas nem tudo é missão. É missão quando nós preparamos os lugares mediante uma fé sincera, num testemunho verdadeiro, numa vida gratuita de entrega, e também quando nós damos testemunho de Jesus de Nazaré e somos capazes de sofrer com os apóstolos por causa do Evangelho no poder de Deus. E os santos Tito e Timóteo ajude a mim e a você na nossa missão tão desafiante de não nos desviarmos do caminho, de não perdermos de vista o Senhor. Mantenha o vosso olhar fixo em Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santos Titos e Timóteo, rogai por nós, paz e bem.